A gente tem aqui o Banco do Brasil, né? O banco mais antigo do país, com um século de tradição, que é conhecido justamente por pagar bons dividendos para os seus acionistas. E do outro lado a gente tem a Klabin, uma empresa gigante do setor de produção de celulose, muito querida por muitos investidores, inclusive pelo Barsi, também sendo conhecida por pagar bons dividendos e pelo potencial de pagar dividendos ainda melhores no futuro. Mas o ponto é, será que não existem outras empresas pagando ainda mais? Outras empresas que valham mais a pena de serem investidas para quem foca numa estratégia de renda passiva? Encontrei algumas aqui que sim, pagam mais e sim, passaram nos nossos critérios aqui da máquina de dividendos, nossa estratégia de seleção de boas pagadoras de dividendos, e vamos te contar de 3 nesse vídeo, além de explicar, claro, como é que funciona essa estratégia. A começar aqui pela primeira ação, né, que passa aí na máquina de dividendos e que inclusive é uma das 20 ações mais baratas da bolsa, portanto ela tá na minha carteira, que é a Metalúrgica Gerdau, né? Ações de código GOAL4. Diz aí, Filipão. É isso aí, Metalúrgica Gerdau, que é a holding que controla a Gerdau, como essa imagem aí mostra para vocês, sendo uma das maiores empresas do país focada no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, entre outros materiais. Essa empresa que tem um payout mínimo de 30%, ou seja, ela pega pelo menos isso do lucro líquido, 30% para distribuir em dividendos, e ela vem respeitando esse número, ficando ali entre 30% e 50% de payout nos últimos anos. A Gerdau, que tende a pagar dividendos 4 vezes por ano, né, trimestralmente, basicamente, março, maio, agosto e dezembro, e que nos últimos anos distribuiu um dividendo muito alto, principalmente por causa do boom das commodities ali nos últimos 2 anos. E aí a gente vai olhar para a cotação da empresa, uma queda de 17% no último ano. Se a gente considera o reinvestimento desses dividendos, essa queda vira de 5% em 12 meses. E a Goal, que está chamando a atenção no mercado, tem grandes gestoras de ações aqui do país, como a Dynamo, uma das maiores de todas, que acabou de elevar a fatia de participação que eles têm na Goal ali para mais de 5,5%. Felipe Ramiro, então é por isso que vocês estão investindo ali na Goal, pensaram nela para a estratégia? Na verdade não, é porque ela segue critérios muito claros, inclusive ela já tem uma constância de pagamento de dividendos por 6 anos sem falhar nenhum, e ela está com dividend yield médio nos últimos 3 anos de 14,3% ao ano. E é justamente por conta, primeiro, dessa consistência de dividendos, que senão ela teria cortado aqui nesse vídeo, e segundo, de uma média de dividend yield dos últimos 3 anos ser maior do que Banco do Brasil e Klabin, que a gente está citando essa empresa nesse vídeo. Entendo que você pode pensar, Não, mas peraí, Klabin acabou ali o projeto Puma 2, né? Vai ter o ramp-up agora, já investiu, agora é só produzir mais, vender mais e lucrar mais. eu entendo perfeitamente quem pensa assim. Quando eu comecei no mercado financeiro, inclusive quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro 10 anos atrás, era assim que eu fazia nada, de forma mais qualitativa, mas com o passar do tempo, eu mudei de opinião e passei a olhar apenas para números, focando apenas em números e não focando em narrativa. Porque quando você foca somente nas narrativas, você vê manchetes assim, né? Banco do Brasil deve aumentar dividendos em 2024, o payout vai subir para 40%. E ainda você vai encontrar grandes investidores com suas teses, né, de por que gostam da empresa, como por exemplo o Barsi gosta do Banco do Brasil, como o Felipe Miranda gosta do Banco do Brasil. E aí você vai lá e vê que é uma empresa que tem uma boa consistência em proventos, só que focando só em narrativas e não nos números, às vezes passa algumas coisas, como por exemplo, outras empresas que aumentaram dividendo pago, outras empresas com um yield consistentemente mais alto, ou seja, com a média dos últimos 3 anos mais alto, outras empresas que dentro do universo de 400 possam fazer mais sentido, que algo similar acontece com a Klabin, eu comentei, ela acabou aí o projeto Puma 2 recentemente, vai aumentar a produção de papel cartão, tem dividendos ali com consistência, mas uma média de dividend yield ainda muito baixa olhando para os últimos 3 anos, que sim, você pode pensar, Poxa, mas você não tá olhando para frente. só que a nossa grande crítica aqui é sobre a possibilidade de você olhar com clareza para frente. O Warren Buffett fala mesmo que no mercado financeiro o espelho retrovisor é muito mais claro que o para-brisa. É difícil de fazer uma projeção e acertar essa projeção com consistência, né? Quer dizer, você vai fazer 10 projeções e vai acabar acertando 2 ou 3 e errar as outras. Isso é inerente à natureza do ser humano, inclusive. Por isso que na máquina de dividendos a gente olha para a média do dividend yield dos últimos 36 meses. E aí você pode pensar, Tá, mas você tá olhando só para trás, isso dá certo? e a resposta é sim. A gente fez o backtest da estratégia. E no passado também, esse backtest teve um resultado bem superior ao do Ibovespa. Isso que eu nem vou nem comentar aqui é a clareza que o método traz por olhar apenas para números, que a marca registrada aqui do Clube do Valor, né, que todos os nossos clientes de Wealth aí conhecem bem. Vamos para falar da segunda, Brasil Agro, de código AGRO3, que é uma empresa que basicamente compra e vende propriedades rurais aqui no Brasil. Ela procura as empresas onde ela consegue agregar um pouco mais com tecnologia e infraestrutura para depois vender mais caro. E a operação vem crescendo, inclusive a gente vê isso pelo dividendo aumentando desde 2018 e uma performance muito positiva da AGRO3 em comparação com o Ibovespa também nos últimos 5 anos de
154 contra 40 e alguma coisa ali do Ibovespa. O último resultado da Brasil Agro foi uma queda, na verdade, no lucro. E por essas e outras que a gente vê, inclusive, a cotação caindo num passado recente ali, nos últimos 12 meses, uma queda de 8,5%. Quando a gente considera o reinvestimento dos proventos, essa queda vira, na verdade, uma alta de 3%. E, de novo, não é por nada disso que ela está na estratégia. Na verdade, ela tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos e ela está com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos de 15,3%. E aqui a gente já falou um pouco sobre a estratégia, a gente falou que a principal métrica que ela olha para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, mas não explicou o passo a passo dela. Para isso, tem bônus para quem está assistindo esse vídeo, mas antes, quero passar aí pela explicação do Filipão. Mirão, a gente basicamente olhou para a estratégia de dividendos que sempre funcionaram na história do mundo todo, dividendos em lugares que dividendo paga imposto de renda, que não paga, que nas últimas décadas investir assim funcionou. E tirando esses ensinamentos, trazendo para o Brasil, a gente procurou quais eram os critérios que nos fariam escolher ações de dividendos para ter uma performance acima da média. E esses critérios foram muito focados em consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos, liquidez das ações, uma alta média de dividendos pagos nos últimos 3 anos. E sim, olhando para o passado, mas isso garantindo que você olhe para os números que você tem e não os que você não tem. Vou te falar, Ramirão, pessoalmente, que essa foi uma das maiores mudanças que já aconteceu na minha vida como investidor, na hora que eu parei de tentar adivinhar o que vai acontecer e dormir tranquilo, sabendo que ali dentro daquela estratégia eu tenho um backtest que garante que o que eu estou fazendo pelo menos funcionou nos últimos 25 anos. E é por isso que esse gráfico, que toda vez a gente mostra para vocês, deixa muito claro uma performance bem acima da média de mercado, que é o Ibovespa ali embaixo. Tudo isso ainda com um dividend yield consistentemente mais alto. Então, mesmo a gente olhando para trás para selecionar as ações, dos 12 meses seguintes, a média de dividend yield ficou acima de 7% da carteira como um todo. E que, enfim, está nessa estratégia que você pode conhecer bem melhor e mais, tá? Conhecer 7 boas pagadoras de dividendos de forma gratuita no nosso material chamado Máquina de Dividendos. Então, se você é um cara que procura ações que pagam bons dividendos, maior do que a média das empresas, e quer entender como chegar nessas ações e algumas que passam pelos critérios da máquina, só apertar nesse botão aqui, em cima aí da cabeça do Filipão, primeiro link na descrição. Então, Filipão, qual a terceira ação aí que também está na máquina de dividendos? Boa, essa aqui é essa de um setor elétrico mais focado, né, geralmente em distribuir bons dividendos, e muito focado na transmissão de energia elétrica com mais de 15 quilômetros em linhas de transmissão pelo Brasil. Inclusive essa que estava com a narrativa negativa ali, dizendo que os dividendos gordos iriam reduzir. Inclusive teve uma performance mais negativa ali por causa do IGPM, índice de inflação, que veio mais negativo em 2023 no Brasil. E por essas e outras a ação está praticamente no 0 a 0 quando você considera os dividendos nos últimos 12 meses. Uma alta de 4%, mas ela está na estratégia máquina de dividendos porque a constância de pagamento de dividendos já é há 13 anos seguidos, inclusive 13 anos que ela está dentro da máquina de dividendos como uma das 10 mais pagadoras. E atualmente com um dividend yield médio de 13% ao ano nos últimos 3 anos. Estou falando aqui da Taesa, de código TAE11. Você vai pensando algo do tipo, Poxa, Miro, beleza, eu entendo, mas para mim aplicar uma estratégia, montar uma carteira com 10 ações é algo muito difícil, não tenho tempo. digo duas coisas, tá? Primeiro que, de fato, na primeira vez não é algo mais simples. E por mais que a estratégia seja simples, seguir ela com disciplina, sem deixar os seus viés emocionais atrapalharem nas decisões, é algo mais difícil sim, mas que fica mais fácil quando você tem o acompanhamento próximo, quando você tem um profissional do teu lado, te ajudando a saber o momento de comprar ações, o momento de manter, o momento de vender, e te ajudando a cada novo aporte que você faça, a cada rebalanceamento que você faça, enfim, te ajudando em cada passo da tua jornada. E os erros que você comete muitas vezes sem ter esse acompanhamento acabam custando muito caro. Se você quiser conhecer a forma de ter o nosso acompanhamento aqui do Clube do Valor, te ajudando a tomar suas decisões de investimentos, investindo com foco em dividendos, diversificando a sua carteira, tem que conhecer o nosso serviço de Wealth, cuja primeira etapa é uma etapa gratuita, como se fosse uma amostra do serviço, que é uma sessão de análise de carteira. Se você tiver aí 500 mil reais ou mais, né, 500 mil, 1 milhão, 2, 5 milhões ou mais para investir, a gente oferece essa análise de carteira de forma totalmente gratuita. A gente está com vagas abertas para essas sessões. Você pode preencher um rápido formulário apertando nesse link aqui, e aqui nesse link você vai ter mais um vídeo aqui no YouTube bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.